Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Revolução Francesa. Por ser um assunto um pouco mais extenso, eu optei por dividir ele em videoaulas distintas para não ficarem vídeos muito longos e cansativos para a absorção do conhecimento, ok? Então, nessa primeira videoaula, a gente vai falar um pouquinho dos antecedentes que marcaram o cenário político francês no século XVIII, antes de 1789, quando aconteceram de fato os movimentos revolucionários dentro da França. Então, os acontecimentos relacionados a esse movimento revolucionário são resultados aí da indignação da população francesa, que em sua maior parte representava aí 97% da população. Esses 97% da população pagavam impostos que eram gastos para a manutenção de 3% da população, representados aí por quem? Pelo rei e a sua corte e o clero católico. Daí o que acontece? Eu tinha numa sociedade 97% da população pagando impostos para 3% apenas gastarem esse dinheiro dos impostos em luxos para si. Ou seja, o dinheiro dos impostos ele não retornava para a população francesa. E isso gerava uma grande indignação dentro daquela população. Só que a gente está falando de um período onde você tinha aquele modelo de monarquia absolutista. Questionar o rei era questionar ao próprio Deus. Ninguém ousava isso. Só que esse discurso da teoria do direito divino, que a gente já ouviu lá atrás, ele já estava ficando completamente o quê? Exaurido, desgastado. E as pessoas não aguentavam mais simplesmente pagar e o Estado não devolver esse dinheiro através de uma educação de qualidade, de um serviço de saúde pública de qualidade, de um serviço de segurança pública de qualidade. E, inclusive, a gente até já falou isso em aulas anteriores, os iluministas vão ser críticos ferrenhos desse modelo de monarquia absolutista justamente por conta disso. Que você tinha lá a figura do rei, que administrava todo o poder político do Estado, como se fosse a casinha de bonecas dele. Ou seja, ele simplesmente governava como ele bem entendesse e a população que se danasse. Somado-se a essa insatisfação que já crescia em meio a esses 97%, a gente ainda vai ter outros antecedentes. O primeiro deles vai ser a Guerra dos Sete Anos, que aconteceu nos Estados Unidos da América. Mas, Christian, o que a França vai se meter na Guerra dos Sete Anos lá nos Estados Unidos? Questões territoriais envolvendo Inglaterra e França, na qual vai haver um conflito armado entre tropas inglesas e tropas francesas. Ok. Todo mundo sabe que qualquer conflito armado, seja ele de grande ou de pequena proporção, ele gera muito custo para uma nação. Então, ao término dessa guerra, os custos gastos através dela já estavam altíssimos. E quem que pagava esses custos? Os 97% aqui que eu falei. Não bastasse a Guerra dos Sete Anos, a França ainda vai se meter na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. Por que ela vai se meter na Guerra de Independência, Christian? Na Guerra dos Sete Anos que ela lutou contra as tropas inglesas, ela perdeu. Daí o que vai acontecer? Quando estoura a Guerra de Independência, onde tem as tropas inglesas lutando contra as tropas estadunidenses, como forma de revanche, os franceses vão enviar apoio aos estadunidenses para lutar contra os ingleses no território americano. Então, de certo modo, a gente pode dizer que a França contribuiu diretamente no fronte de batalha para o processo de independência dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles mandaram, o rei Luís XVI mandou tropas francesas
para a América do Norte para lutar contra o exército inglês, né? Beleza. Para piorar ainda mais a situação, em 1780 a gente vai ter aí a grande seca nos campos franceses. Todo mundo sabe que para a agricultura você não pode ter nem uma seca muito grande, nem chuvas também em grande volume. Por quê? Porque tanto um quanto o outro acabam prejudicando aquela determinada plantação. E em 1780 não houve chuvas, e sim uma seca muito grande, uma geada muito grande, que acabou contribuindo para quê? Para que a produção agrícola naquele ano diminuísse ainda mais. Então esse vai ser o cenário antecedente da Revolução Francesa. Ok? Gostaria que vocês acompanhassem comigo na apostila, na página 12, onde ele começa falando o seguinte: a Revolução Francesa ela pode ser inserida no que denominamos de revoluções burguesas. Mas aí você deve estar se perguntando, se foi o povo que foi para as ruas queimar palácios, tomar terras, por que é considerada uma revolução burguesa? Porque essa revolução foi decisiva para derrubar o antigo regime, ou seja, vai ser através da Revolução Francesa que aquele modelo político, onde eu tinha o rei dominando tudo, vai cair por terra dentro da Europa. E tudo aquilo que era identificado como uma ordem medieval. Esses interesses econômicos da burguesia não estavam sendo privilegiados no antigo regime, lembra? Então, quando o povo derruba o rei, abre espaço para a burguesia ocupar esse poder. Foi como eu falei com vocês. Essa revolução, particularmente na França, ela tem um marco na história muito grande. Por quê? Porque eu vou ter esses 97% da população se rebelando contra os 3%. Nesses 97% eu tenho a burguesia, eu tenho camponeses, eu tenho profissionais liberais, eu tenho trabalhadores urbanos, ou seja, eu tenho praticamente toda a sociedade francesa se revoltando contra aquele modelo político pré-estabelecido, e essa sociedade vai fazer o quê? Vai derrubar esse governo, literalmente mandando seu rei para a guilhotina. O Luís XVI ele vai ser guilhotinado em 1793 e a gente vai ver isso. Então, por isso que foi um grande marco dentro da história, que inclusive vai marcar a passagem da história moderna para a história contemporânea, ok? Continuando aí. Antecedentes. A população pobre francesa sofria uma carga tributária absurda e já não conseguia suportar os luxos da monarquia, que, embora enfrentasse uma situação crítica, não abria mão de seus privilégios. As festas e os banquetes continuavam e a população pobre iniciou um movimento contra uma situação tão massacrante. Os trabalhadores urbanos, também conhecidos como sans-culottes, e os camponeses formavam quase 80% da população. Apesar dos constantes aumentos de impostos, a monarquia estava em estado de falência. Ou seja, por que eles estavam em estado de falência se os impostos aumentavam cada vez mais? Porque da mesma forma que os impostos aumentavam, aumentava também os gastos com os luxos, dentro do Palácio de Versalhes, lá, que eram usufruídos pelo rei Luís XVI e a sua corte. Então não adiantava nada aumentar os impostos, porque o gasto com os luxos da nobreza e do clero aumentavam proporcionalmente, beleza? Bom, além disso, a Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763, e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que vai de 1776 até 1783, e contou com a participação francesa, também contribuiu para esse endividamento do Estado. Foi aquilo que eu falei para vocês. Todo e qualquer conflito armado de grandes proporções, ele gera um custo muito alto para os caixas governamentais. E não foi diferente na França. Soma-se a isso os problemas agrícolas e principalmente a falta de modernização das técnicas agrícolas e também da grande seca de 1780. Resumindo, havia uma má administração
que levava a França a contrair dívidas com banqueiros de outros países. E também agravava-se a situação de o fato de o absolutismo francês destacar-se pela opulência e repressão. A prisão dos opositores na Bastilha era comum, o que aumentava o clima de insatisfação. O pensamento iluminista ficou mais popular através de muitos panfletos distribuídos nas ruas já agitadas de Paris. E com isso, as críticas encontravam respaldo dos intelectuais e também da população em geral. Então, o que acontece? O clima aqui na década de 1780, dentro da França, já era um clima borbulhante. Por quê? Você tinha uma população insatisfeita, você tinha as ideias iluministas sendo propagadas, então estava como se fosse o quê? Um caldeirão em ebulição, né? Como se fosse um vulcão prestes a explodir, ok? O processo de Revolução Francesa ele é longo e complexo. Logo, para facilitar o entendimento de todo esse processo, vamos apresentá-los em fases. É importante entender que a crise dos Estados Gerais foi o marco inicial da Revolução Francesa. A nobreza não queria pagar impostos. O impasse gerou a convocação do parlamento, os Estados Gerais, pelo rei Luís XVI, que esperava com isso acalmar os revoltosos. Mas o que ele conseguiu foi uma revolta burguesa e popular diante da injustiça representada pela ideia de que cada estado representado no parlamento teria direito a apenas um voto, o que beneficiaria o clero e a nobreza. Como resultado, o parlamento é dissolvido por conta do boicote do terceiro estado, que se declara uma Assembleia Constituinte, de forma então a limitar os poderes do rei. O povo ocupa a capital e, diante da mobilização das massas e da ineficácia do exército, líderes populares organizam a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Então, o que acontece? Vamos por partes. Dentro da França, haviam os 3 estados. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, que era literalmente o povão, onde eu tinha desde os grandes banqueiros burgueses até o pobre camponês lá das áreas rurais. E o que acontecia? Qualquer decisão que afetasse a questão dos impostos tinha que passar pela chamada Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais juntava representantes políticos do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Só que o que acontece? Quando ocorria alguma votação dentro dessa Assembleia, não era uma votação feita por pessoas, era uma votação feita por grupos. Então, isso acabava prejudicando sempre o terceiro estado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos a favor dos seus interesses. E o terceiro estado era que votava contra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A votação dentro da Assembleia dos Estados Gerais, quando ela era convocada pelo rei, sempre ficava o quê? No 2-1. Daí, quando o rei Luís XVI promove, convoca, no caso, essa Assembleia para votar a questão dos impostos, porque o que estava sendo proposto pelo terceiro estado, pelos representantes do terceiro estado? Que o primeiro e o segundo pagassem os impostos assim como os demais. Até porque, se a gente for parar para pensar, não seria nada mais justo. Se eles usufruem, por que eles também não podem contribuir? Daí o que acontece? O primeiro e o segundo estado não queriam pagar esses impostos. Então, quando você tem esse impasse na Assembleia dos Estados Gerais, que os representantes do terceiro estado se retiram e decidem formar uma Assembleia Constituinte, a Revolução está o quê? Ela está prestes a eclodir, literalmente. E o marco inicial é dado como 14 de julho de 1789, justamente por quê? Porque foi nessa data que os inimigos do rei são libertos lá da prisão da Bastilha, no episódio que é conhecido como Queda da Bastilha. Por quê? Porque nesse episódio a população, esses 97% aqui revoltados, literalmente invadem essa prisão onde estavam presos todos os inimigos do rei e libertam a todos eles. Então ali é o início, o marco inicial da Revolução Francesa que a gente vai ver
o decorrer, o desenrolar desse processo na próxima videoaula, beleza?